o nosso louvor ou a nossa dança de ser executada dentro da igreja. O que é que tem impedido a vida da gente, ou reprimido, vamos dizer assim, a nossa alegria no celebrar dentro da igreja? Eu quero falar um pouco sobre isso aí hoje. O que é que eu estou falando das novas programações nossas? Nós estamos nos movimentando para a gente fazer os nossos cultos aqui no salão social. Porque a igreja é grande. Nós temos, se a gente juntar em uma fileira, a gente chega na metade. Ficam 3,5 fileiras, às vezes, desocupadas. Aí a gente fala assim, vem para frente, eu vou começar a pregar aqui, porque vocês não vão para frente mesmo. Será que é o ar? É o ar condicionado, está muito baixo lá? A gente aumenta a temperatura. Aumenta? Está com calor? Aumentar a temperatura deixa mais quente. Diminuir deixa mais frio. Aumentar para baixo. Aí, o que é que nós observamos? A igreja faz com que a gente fique disperso, longe um do outro. Mas por que a gente às vezes não consegue se envolver com o culto? Ah, pastor, não gosto desse tipo de música. Eu gosto de... Um dia eu ouvi dizer que tiraram o grupo de louvor de uma igreja e botaram um DJ no lugar. Tiraram o momento da palavra e substituíram por outro atrativo, uma outra atração. E um dia o rapaz que falou isso para mim, eu falei, escreve, vai acabar logo. Não tem palavra, não tem louvor, não tem culto a Deus. Ah, pastor, mas pode ser só dança. Legal. Mas o que sustenta a fé de uma pessoa? Palavra. Hebreus diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir não é a música, não é a batida, não é o ritmo, não é ouvir papagaiada, é a palavra. Então é a palavra que nos mantém em pé, é a palavra que nos sustenta. Então, o que é que a gente está bolando para esses dias? Nós vamos montar o som lá, nós vamos botar o ministério de louvor lá para tocar, nós vamos fazer um negócio nervoso lá. Para agradar você? Não. Para deixar você mais perto das outras pessoas. Para a gente se comprimir um pouquinho mais, porque a gente tem ficado distante um do outro e disperso. Qual é o sonho de igreja seu? Como que você imagina uma igreja, um culto de jovens? Olê, pega um vídeo da Hillsong, baixa uma música, bota uma música da Hillsong aí, com um vídeo. Vê uma aí, estão falando aqui, Wake. Separa ela, quando tiver no gatilho. Não. Desliga o celular aí, senão eu vou dar uma pedrada no você. Como que você sonha? Como que você acha que uma igreja como a Hillsong começou, se tornou daquele tamanho? Como que você pensa? Nasceu daquele tamanho? Olha para quem está do teu lado. Olha aí para a pessoa que está do teu lado. É grande ou é pequena? Você acha que desse tamanho ele ia conseguir sair de dentro da mãe dele? Ou de dentro da mãe dela? Tem uns que são até pequenininho. Mas irmão, nem se levar no açougue e mandar serrar a mãe no meio, nem se levar no açougue e mandar serrar a mãe em 2 partes, não cabe você dentro. Ninguém nasce grande.
nada nasce grande. Nada. Todos nós nascemos pequenininhos. E a gente começou a se desenvolver. O nosso sonho é uma igreja daquela forma, que nós vamos ver daqui a 2 minutinhos lá. O nosso sonho é esse. Mas como que a gente faz para esse sonho se tornar realidade? Nós damos o primeiro passo. Nós sonhamos. Aí, tudo isso se realiza. Agora, qual é a tua expectativa? Você vem com a expectativa de sair depois do culto? Pastor, você só está dando pancada hoje de novo? Não. Eu não quero forçar, esguelar você, mas eu quero que você se atente, seja atento para isso. Tem gente que ouve um determinado tipo de música, ou até mesmo música com os ritmos que a gente toca aqui, a perninha balança assim, ó. É normal, fora da igreja, mas dentro da igreja ele engessa, pula. Aí se é o Luan Santana cantando, PPA, PPA, todo mundo conhece. Ô irmão, vamos acordar para a vida. Ei, vamos acordar para a vida. Hoje eu ouvi uma música, estava tocando num carro, o carro passou, estava ouvindo a música, só o sangue de Jesus. A música é completamente avesso a tudo aquilo que a gente ouve na palavra. E a crentaiada aí chega na igreja e engessa, porque na igreja sede santos, porque eu sou santo. Pastor, tem que manter o espírito de oração. Que espírito que é esse? Eu nunca vi esse tal de espírito de oração, esse espírito de adoração. Irmão, fica em espírito de adoração. Que espírito de adoração que é esse? Fica em espírito de oração. Fica orando. Que espírito que é esse que é o tal do espírito da oração? Então você tem que começar a buscar o espírito da oração. Senhor, derrama sobre mim o espírito da oração. Oração não é espírito, oração é conversa. Adoração é algo que eu dou para Deus. É o meu culto. A gente está aprendendo aqui hoje. Apaga as luzes, Lê. Solta, olha aquilo lá, ó. Let's lift the name of Jesus tonight. Come on. At break of day, in hope we rise. We speak your name. We lift our eyes, tune our hearts to your beat. Where we walk, there you'll be. With fire in our eyes, our lives alight. Your love untamed is blazing out. The streets will glow forever bright. Your glory is breaking through the night. You will never fade away. Your love is here to stay by my side. In my life, shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay by my side. In my life. 1, 2, 3, 4. Olê, You wake within me. tem uma música deles que chama From the Inside Out. From the Inside Out. From F-R-O-M I-N-S-I-D-E Out. É isso, Júlia? Estou certo?
From the inside out. Será que a gente precisa colocar isso para a gente poder se alegrar? Ou será que a gente tem que tomar umas e outras para a gente poder se alegrar, sem se preocupar com quem está do nosso lado? Não dá para ver? Ah, essa é paradinha, hein, pastor? O que é adorar a Deus para você? Pode apagar, Lê. O que é adorar a Deus para você? Ficar observando o ministério de louvor? Olha a complexidade da letra. Será que a gente tem que trazer a Hillsong aqui para ministrar louvor para a gente? Olha que legal que é. Presta atenção na reação das pessoas. É muito pessoal. Se o problema for o meu cabelo, eu deixo crescer. Vai ficar lindo. Vai crescer só aqui. É um ginásio. Olha o tamanho daquilo. Como que a gente tem adorado? Como a gente tem orado? Como que a gente tem buscado? O que a gente tem esperado? A gente tem se reunido com o Ministério de Louvor, não é para buscar coisas que agradam a gente, a nossa carne. A gente está buscando uma reestruturação. A gente tem orado por isso, a gente tem jejuado por isso, nessa nossa jornada feliz do mês de outubro. E eu tenho colocado esse tipo de comportamento nosso, a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos desejos, para os jovens dessa igreja, todos eles diante de Deus.
Eu sei que não são programações que vão te prender dentro da igreja. E a gente não quer fazer programação para prender ninguém aqui dentro. Te colocar na tua mão uma atividade para que você seja obrigado a realizar aquela atividade para que dessa forma você permaneça na igreja. Não. Nós amamos a Deus em primeiro lugar. Desejamos o Senhor. Queremos a presença dEle aqui no nosso meio. Nós não viemos aqui para marcar encontro. Você já ouviu a gente falar isso 1 bilhão de vezes. Mas nós queremos assim. Tenho falado com o Ricardo, que é líder do Ministério de Louvor. Ricardo, a gente quer atrair a presença de Deus para esse lugar. A gente tem orado por isso. A gente tem buscado isso. Eu e o Alexandre, a gente sentou um dia a conversar, parou um dia para conversar e surgiu essa ideia do culto lá. Nós queremos preparar um lugar apertadinho, confinado, para a gente ficar lá dentro, para a gente ter mais espaço, mais tempo para adorar. Mas isso parte de você, parte de cada um de nós. Quem está namorando, quem não está namorando, quem quer namorar, pensa que relacionamento é uma via de 2 mãos, vai e volta, vai e volta. Eu dou e recebo, eu dou e recebo. Então não existe relacionamento onde uma pessoa só tem que ser beneficiada. Não existe relacionamento onde só o namorado é beneficiado, onde só a namorada é beneficiada, onde só o esposo, onde só a esposa, onde só o pai, onde só o filho, onde só o filho, onde só a mãe é beneficiado. Não existe relacionamento assim. O relacionamento é saudável quando as 2 partes envolvidas são beneficiadas. Se nós nos relacionamos com Deus, qual é o reflexo disso? O reflexo acontece na nossa vida. Automaticamente acontece na nossa vida. Eu vou refletir com as minhas atitudes aquilo que está dentro do meu coração. Se eu tenho alegria em estar nos cultos de sábado, eu vou manifestar alegria em estar nos cultos dos jovens, no culto dos jovens. Se eu tenho alegria em buscar a presença de Deus, eu vou manifestar essa alegria buscando a presença de Deus. Salmo 137, abre aí. Salmo 137. Enquanto você vai abrindo, a Carol e o Alexandre disseram que as camisetas, a gente precisa pagar as camisetas até amanhã. Se a gente não pagar, não vai fazer a camiseta. Beleza? Então, traga a verba sua aí amanhã para você adquirir, possuir, comprar, pagar e etc. a sua camiseta do Juba. É aquela foto lá, ó. High-tech. Depois nós vamos lançar o selinho high-tech. Dia 14 de novembro, nós teremos uma programação diferente aqui na nossa igreja. Para nós. Dia 14 de novembro nós teremos um programa que ainda está sem nome. Né, Narel? Está ligada já ou não? Tá, né? Tá, né, Digão? Vai ser, tá sem nome ainda. Aquele programa lá que a gente estava falando. Aí, que programa que é esse, pastor? Vai ser um programa onde nós vamos falar sobre relacionamentos. Portanto, todavia, se você tem alguma pergunta sobre relacionamento, pastor, esse negócio de orar para namorar, como que funciona, como que não funciona?
eu não entendo isso, eu não entendo aquilo, por que não pode ter relação sexual antes do casamento, por que pode, o que é pecado, o que não é, o que é peso, o que não é peso. Nós vamos esclarecer, mas vai ser um programa de entrevista. Não, fica tranquilo que você não vai ser entrevistado, ninguém vai perguntar nada para você. Vão ter 3 casais ali para responder as perguntas, vai ter um outro casal que serão os apresentadores da noite do programa, e as perguntas que você tiver, as dúvidas que você tiver, você pode já fazer essas perguntas e enviar para a Narel, para o Rodrigo, pode entregar para a Narel, para a Catiane e para o Rodrigo. Entrega para eles a sua pergunta, coloca teu nome. Eu tenho uma dúvida, se eu conheci uma pessoa, pastor, e ela torce para o Corinthians, mas eu sou palmeirense, vai dar certo? Coloca lá e bota seu nome, né? Vai dar certo até que fica oculto. Depois que for revelado, aí fica difícil conviver 2 dessa raça debaixo do mesmo teto. Aí você faz essas perguntas. Olha só, hoje é dia 24. Você tem 20 dias. Você tem 20 dias, quase 10 dias. Quantos dias tem? 10 dias. 2 semanas. 2 semanas para você preparar a sua pergunta e enviar para a Narel, para o Rodrigo e para a Catiane. Nós vamos pegar essas perguntas, ler cada uma delas antes, selecionar umas 40 perguntas e nós vamos fazer aí essa entrevista, sortear as perguntas aqui. Fulano de tal quer saber sobre isso. Se você não quiser colocar teu nome, não precisa. Você pode escrever embaixo assim: tem um amigo meu. Essa é de morrer, né? Tem uma amiga minha, sabe? É a morte. Mas não precisa colocar o teu nome, não põe nem o nome dela, tá bom? Não use o nome de outra pessoa. Faça perguntas que você queira fazer. Se não quiser colocar nome, não coloque. Mas se você quiser colocar, coloque o seu nome, não o nome de outro. E para você que está nos acompanhando pela internet também, se você quiser fazer a tua pergunta, enviar a tua pergunta, você pode postar aí no Facebook do Juba, que a sua pergunta vai chegar também para nós e nós vamos selecionar. Nesse dia, nós vamos fazer sortear alguns brindes aqui. Nós vamos ter um sorteio de brinde. E esses brindes vão ser sorteados para aqueles que estiverem aqui e para você também, que fará a tua pergunta sobre relacionamentos pelo Facebook. Você que estiver online nesse dia, vai ter o seu nome no sorteio e se você for sorteado, nós vamos bolar um esquema para que você receba o teu prêmio também, o teu brinde. Beleza? Certo, gente? Então preste bem atenção. Salmo de número 137 está escrito assim: junto às margens dos rios da Babilônia, nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, e aqueles que nos levaram cativos, nos pediam que os alegrássemos, cantando um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Para por aí. Não é assim que esse salmo diz? Sabe o que significa pendurar as nossas harpas? Desistir, parar, não quero mais. Mas o que me chama a atenção para nós hoje aqui é o fato de estar em terra estranha. O que aconteceu? Qual o contexto desse salmo? Esse salmo é o salmo que eu mais gosto da Bíblia. Tem salmos tremendos, mas eu acho o contexto desse salmo lindo demais. Lindo demais. O que acontece? O povo tinha sido levado cativo, estava opresso, oprimido. Alguém tem, fora Paulo e Silas, eles são um caso à parte. Talvez você fosse citá-los.
Alguém consegue, na maioria das vezes, esboçar alegria, felicidade, quando tudo dá errado na vida? Raríssimas são essas pessoas. Conta-se no dedo, no meio de milhões talvez. Raríssimas são as pessoas que conseguem fazer isso. Tem que ter muito Deus no coração. Mas em suma, a maioria esmagadora das pessoas não consegue expor alegria no meio do sofrimento, no meio da angústia, no meio da tristeza, no meio da dor. Pense comigo, você foi retirado da tua casa sem que você pudesse pegar nada, saiu só com a roupa que estava no corpo, mais nada, foi levado para um lugar distante, um lugar onde os costumes são diferentes, as pessoas são diferentes, e você não tem direito de nada. Você só deve, a tua obrigação é trabalhar, 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 trabalhar. Aí alguém chega para você e diz assim: aí Igor, você é do Ministério de Louvor, canta uma música bem alegre, tipo aquela: celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Tem pique para cantar? Qualquer um de nós penduraríamos as nossas harpas. A grande maioria das vezes, o que acontece é isso. Nós, hoje, o nosso contexto, nós não estamos em terra estranha. Nós estamos na casa do nosso Pai, do nosso Deus. Nós estamos na casa daquele que nos criou, nos formou, nos sustenta. Aquele que lá no Salmo 139 diz assim, que se a gente fizer a cama lá no abismo, Ele está lá. Se a gente fizer lá no cume do monte, Ele também está. Nós estamos diante daquele que diz a palavra, que antes mesmo dos nossos ossos serem formados, constituídos no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia. Nós estamos diante daquele que é o eterno, aquele que era, que está escrito em Hebreus capítulo 13, verso de número 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Nós não estamos em terra estranha. Logo, por favor, tire a tua harpa se tiver pendurada. O que é tirar a harpa, pastor? Tirar a harpa é voltar a ter a alegria de servir a Deus. Agora, espera aí. Voltamos aí para o Salmo 137. Eles foram levados cativos, sem direito, sem objetos. Não tiveram tempo de, peraí, deixa eu arrumar as minhas coisas para eu poder ir. Não, eles não tinham nada. Eles eram escravizados, forçados a trabalhar o tempo todo, sem remuneração alguma, a troco de comida, um teto rústico para cobrir a cabeça deles no dia de chuva, no dia de calor intenso, à noite, um fogo para aquecer um pouquinho e mais nada. Como entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Rolou um vídeo no Zap aí, uns dias atrás, de creio que seja uma pastora que estava pregando numa convenção para mulheres. E ela citou a respeito do pastor dela, de um pastor que ela conheceu, que o pastor chegou a um determinado momento da vida, alguém viu esse vídeo? Que chegou num determinado momento da vida, ele quis desviar. Ela falou: dou o nome e o telefone dele, se você quiser ligar, ligue para ele, é amigo meu. Esse pastor um dia, ele
desistiu. Ele falou, não quero mais, eu não estou nem aí, chutou o pau da barraca e estou fora, não quero saber de mais nada. Ele botou um pano e foi para a balada. Chegou na boate, as meninas estavam dançando, e ele sentou numa mesa e engraçou com uma, e não enxergava direito ainda o camarada. Aí ele deu sinal para ela, e ela não foi. Ela relutou e não foi. Dali a pouco, esse pastor sentado de novo, no mesmo lugar, ela pegou, olhou para ele e deu sinal, vem aqui um pouquinho. Aí ela passou um pouquinho de tempo, a moça desceu e foi até ele chorando. E ela disse o seguinte, pastor, o senhor veio até aqui para me resgatar? Ela era da igreja dele. E ele falou assim, vim filha, vim. Vamos embora daqui que aqui não é o seu lugar. Muito louco. Vem aqui, que aqui não é o seu lugar. Vamos embora daqui. Olha como Deus usa as coisas. A vida dele foi restituída. Não faça testes com Deus. Não faz isso. Não chega na beirada da ponte no dia de vento e fala assim, ó Deus, se eu cair e não tiver ninguém para me resgatar lá embaixo, eu vou morrer, beleza? Aí você gruda no guarda-rei. Não fica fazendo, isso aí é idiotice, irmão. É idiotice. Não faz essas besteiras, não. Não faz voto de Jefité, não. Não faz voto de Jefité em lugar nenhum. Terra estranha é lugar que você não deve andar, que eu não devo andar, que nós não devemos andar. O mundo, quando a gente fala mundo, a gente fala dos costumes de lá de fora. O mundo, ele te atrai ainda? Gaste mais tempo na presença de Deus. O mundo ainda te deixa assim? Gaste mais tempo na presença de Deus. Pastor, não, o mundo não me atrai mais. Louvado seja o nome do Senhor por isso. O comportamento de lá de fora é diferente do nosso. As práticas de lá de fora são diferentes das nossas. Logo, o nosso comportamento diante do Senhor deve ser diferente. Pastor, você está assim massacrando hoje. Não estou. Se a gente olhar para Apocalipse, a gente vê João dizendo que os anjos ficam o tempo todo cantando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, santo, santo, santo. E às vezes a gente está ouvindo música no louvor e fica pensando, saco, acaba logo esse negócio. E fica recitando, saco, não acaba logo esse negócio. Eu quero ir para açaí, eu quero ir para não sei onde, eu quero sair, comer alguma coisa que minhas amigas já estão me esperando. Saco. O pastor está falando de novo a mesma coisa. Saco. Um dia, você vai se lembrar de mim, irmão. Olha bem para a minha cara. Um dia você vai se lembrar de mim. Você vai ter saudade de mim. Você vai falar assim, ele falava aquilo para mim. Ele falava daquele jeito. Vai, irmão. Ouça isso, por favor. Quem já andou lá fora sabe que o mundo não tem piedade de ninguém. Quem já andou lá fora sabe que as coisas de lá de fora destroem a gente. Quem já serviu aqueles deuses de lá de fora sabe que lá é lugar de pendurar a harpa. Você coloca a harpa na parede lá, ó.
você vai trabalhar para aquela gente de lá de fora. E eles vão te surrar, eles vão te humilhar, e eles vão olhar para você e falar assim: e aí, não é crente não? Dança aí, velho. Aí o seu, não é crente não? Cansou de ser crentinho? Toma jeito, meu. Sabe que eu estava meditando hoje de tarde, andando no sol quente, 4 e pouco da tarde? Estava pensando comigo, a gente desce o sarrafo na Dalila, não é verdade? Até o Cris Duran fez uma música tal, para rebater a música da Ivete Sangalo, quando a Ivete Sangalo diz assim: vai buscar Dalila. Quer dizer, vai lá buscar o pecado e traz para dentro do seu celeiro, aquela música da Ivete. Aí o Cris Duran fez uma outra música lá que fala para não buscar a Dalila, que é para trazer o pecado. Inclusive ele cantou aqui na feira 2 anos atrás, eu acho, ou 1 ano atrás, não lembro. Aí, sabe o que eu estava pensando hoje? E Deus estava falando comigo. Dalila já estava perdida, irmão. Quem foi buscar ela foi o cabeçudo do Sansão. Está vendo como ainda a sociedade é machista? Até às vezes dentro da igreja. Porque a gente fica falando: cuidado com as Dalila da vida, cuidado com as Dalila da vida, cuidado com os pecados lá de fora. Quando a gente diz Dalila da vida, são os pecados de forma geral. Tanto para homens quanto para mulheres. Não são só as meninas lá fora de rabo de saia, não é isso não. Quando a gente fala em Dalila, Dalila é sinônimo de pecado. Mas o pecado já estava lá fora. Se você pegar o livro de Juízes, o doutor Sansão, cabeção, ele foi lá. Vai lá, pega ela, quero aquela lá, traz aqui para mim. Mandou buscar o pecado para habitar com ele. Aí fez um monte de porcaria na vida, morreu cego, humilhado. Aí vai trabalhar que nem burro agora. Amarra ele no tronco aí, faz empurrar a roda de moinho, sozinho, ficava lá, cego dos 2 olhos, e a turma falava: aí, não é o fortão? Não é o super-herói, o X-Men da época? Cadê a força dele? Bota empurrar moinho aí, vai fazer força de burro, de cavalo. Mas foi ele que procurou aquilo. E a gente fica crucificando as Dalilas da vida. E a gente pendura as nossas harpas, nem em terra estranha não é. É dentro da igreja. Pega o nosso instrumento de adoração e bota aqui, ó. Coloca aqui, ó. Pendurado. E não quer saber de mais nada. Não quer saber de mais nada. Eu desisti, eu estou por aqui, eu não aguento mais. E aí? Não é terra estranha aqui não, irmão. Aqui não é terra estranha, aqui é a tua casa. Você está treinando aqui para morar com teu pai lá no céu. Amém? Amém mesmo? Amém mesmo? Junto às margens dos rios da Babilônia. Os rios da Babilônia, sabe o que eles faziam? Eles desciam de Israel e passavam pela Babilônia. As geleiras de Israel derretiam e os rios eram alimentados com aquelas águas e elas iam descendo. E quando eles olhavam para as margens dos rios da Babilônia, sabe o que eles se lembravam? Da alegria das festas de Sião, da alegria das músicas judaicas, das batidas, dos sons, dos instrumentos de corda, dos tamborins, dos símbolos, das danças. Dança judaica é uma delícia, muito lindo, cara. Música judaica tem um ritmo contagiante. E quando a pessoa se torna escrava, ela não consegue se alegrar nunca mais, até que venha a libertação. Pense nisso hoje, com muito carinho. Pense nisso hoje com muito carinho.
a gente grita gol pro nosso time. A gente grita um monte de coisa. A gente faz grito de guerra dentro da sala de aula. A gente faz bagunça dentro da sala de aula. Não deveria, mas faz. Crente não faz greve. A gente não faz essas coisas aí. Crente não faz rebeliãozinha não. Vamos enforcar a aula todo mundo. É nóis. Ô louco crente, você que está começando isso. Não, crente não faz essas coisas. Eu lembro quando eu não era gospel. Teve uma vez que nós enforcamos aula. Vamos enforcar aula, vamos enforcar aula. Tinha um cara que estudava comigo, ele não queria enforcar aula de jeito nenhum. Eu peguei a bolsa dele e joguei pela janela. Bum! Caiu embaixo. Aí ele sentou, emburrou assim, ó. Já era grande, cavalão. Emburrou. Quero minha bolsa. Eu vou na diretoria. Eu falei, poxa, tive que pular o muro do Anchieta, pegar a bolsa dele, voltar, jogar a bolsa dele para dentro da sala. Aí ele ficou sozinho na sala de aula. O professor tinha as duas últimas aulas eram com o professor só. O cara deu um trabalho só para ele. Para os outros, botou falta para todo mundo, não deu nem matéria. Mas ele é advogado hoje. E eu sou teu pastor. A gente ri das papagaiadas, né? Ele estuda. E eu prego para você. Não imite essas coisas que eu fiz, não. Não leva garrafão de vinho para a escola, não. Tomei 3 dias de suspensão por causa disso. A gente ri, mas eu conto, sabe por quê? Pra você não fazer. Nós fizemos uma vaquinha num dia, compramos 2 garrafões de vinho, 5 litros cada garrafão. Aí um colega nosso pegou o vinho de tarde, horário de verão, pulou o muro da escola, escondeu no meio do mato. Aí de noite a gente enforcava a aula, na hora do intervalo ia lá e ó, chapava. Aí um ser humano da minha sala desmaiou de bêbado, em cima da carteira. A professora chegou, chamava ele na última aula, na penúltima aula, fulano. Aí levantou outro, que é pastor também, não sou eu, mas é pastor também. Levantou o olho vermelho, parecia um black light aceso. Ele falou assim, dona, ele não está bom. E ele apoiado na carteira assim, ele não está bom. Sentou. Aí ela foi lá no cara que estava desmaiado, ela puxou ele assim, soltou, e aquele bafão, né, de bêbado, vinho seco, quente, soltou a cabeça dele na carteira, ele está bêbado. Ela saiu da sala. Nossa, ela saiu da sala, o cara acordou e saiu bêbado para a rua, e ninguém achava esse camarada, acharam ele perto do hospital. Resultado, no outro dia, 16 alunos, dos quais eu era um deles. Tomamos 3 dias de suspensão. Aí nós fomos negociar a suspensão. Fizemos uma vaquinha na quarta, bebemos na quinta, a suspensão a diretora ia dar suspensão a partir de segunda-feira. Aí nós iríamos perder 2 provas, uma na segunda e uma na quarta. Aí começou a negociação. Por isso que é bom você ser comportado dentro da sala de aula. A nossa sala era a melhor sala, o melhor colegial da escola, de comportamento. Imagina o resto. Comportado, era um povo comportado. Aí nós negociamos, então se a senhora for dar suspensão, vamos começar a contar a partir de hoje. Aí a gente só perde a prova da quarta-feira. Aí os caras falavam, não, se a senhora der suspensão hoje é sexta, sábado e domingo. E ela, sábado e domingo não tem aula. Então sexta, segunda e terça. Não, hoje vocês já estudaram 3 aulas já. Não, então segunda, terça e quarta. Não, se a senhora der segunda, terça e quarta,
Aí ela deu, segunda, terça e quarta. Aí a gente ia perder 2 provas. Aí o que nós fizemos? Vamos negociar com o professor da prova da quarta-feira, ver se ele passa para a quinta. E passou a prova para quinta-feira. Tudo isso, sabe por que eu estou falando? Para você não pendurar as suas harpas e nem servir a esses senhores aí. Não adianta. Eu não conto com um pingo de louvor, isso. A gente ri quando a gente se lembra, mas hoje eu faria tudo diferente. Mas aquele tempo não volta mais. Não é? Eu tenho certeza que tem muita coisa que você faria diferente hoje. Muita coisa. Tenho certeza que tantos lugares você não iria mais, se fosse hoje. É hora de tirar as nossas harpas de lá de cima. Tire das árvores. Empunhe seu instrumento de novo e comece a dar louvor a Deus. Comece a agradecer a Deus. Se envolva com as coisas de Deus, porque se você não se envolver com as coisas de Deus, as coisas do mundo vão começar a atrair a tua presença. Pastor, só um golinho, não bebe não. Uma tragadinha, não faça isso. Puladinha de cerca só, de boa. Uma bitoquinha nele, uma bitoquinha nela. Faz isso não. Faz isso não. Nada a ver, pastor. Tudo a ver, irmão. Não é hora de pendurar a harpa, é hora de tirar ela de lá. Vamos ficar de pé para a gente orar? Aquela música lá do Hillsong está no gatilho ainda, Lê ou não? A segunda, aquela mais lightzinha lá. Sem reserva. Pode apagar as lamparinas, por favor? Vamos orar? Se você quiser sair do seu lugar e vir aqui para frente, faça isso. Se tem harpa para você tirar, tire ela. Antes da gente orar, por isso, eu quero te convidar a estar entregando também nessa primeira oração o nosso jejum dessa semana que passou, nosso jejum de refrigerante. E hoje nós começaremos o jejum de WhatsApp, Facebook. Pastor, eu trabalho com isso. Você trabalha com isso? Use, é ferramenta, use. Pastor, eu adoro o Facebook. Adoro, não consigo viver sem o WhatsApp. Consegue, meu irmão. Quando você nasceu, o WhatsApp ainda não existia. Pai querido, nós colocamos nas tuas mãos o nosso jejum de refrigerante para uma jornada feliz, para nós estarmos mais perto da tua pessoa, mais perto da tua presença. E nós te louvamos, Pai, porque o Senhor nos deu graça para que nesses 7 dias nós vencêssemos a Coca-Cola ou qualquer outro tipo de refrigerante ou suco, como alguns fizeram. Ó Deus, nós colocamos nas tuas mãos as nossas necessidades, porque nós sabemos que o Senhor supriu a nossa necessidade sem que aquilo que a gente julga tão fundamental e essencial na nossa vida estivesse presente. Porque quem deve estar presente na nossa vida em todo momento é o Senhor.
E é por isso que nós abrimos o nosso coração em gratidão, dizendo para o Senhor, muito obrigado. Agora hoje, nós começamos o nosso jejum de WhatsApp, de Facebook, redes sociais de uma maneira geral. Pai, que o Senhor nos auxilie, nos ajude, nos dê força, para a gente lutar de uma maneira terrível contra essas coisas que tomam tanto o nosso tempo. E isso não é uma imposição, não é uma obrigação, não é uma forçação de barra, para que todos façam isso obrigatoriamente. Não, é algo espontâneo, livre. Quem quiser participar, pode participar. Nós pedimos que o Senhor dê forças para cada um desses teus filhos e filhas que vão participar desse jejum durante essa semana. E no próximo sábado, dia 31, nós entregaremos nas tuas mãos esse jejum com 6 horas de adoração. Nós começaremos a te adorar, Pai, aqui neste lugar, a partir das 15 horas, 3 horas da tarde, começará o nosso culto de adoração. E nós estenderemos esse culto até as 9 da noite. Que o Senhor nos ajude, que a tua graça nos envolva e que o teu Espírito Santo nos conduza nesse jejum. É a última semana, uma semana cheia de vitórias, Pai. É assim que nós oramos em favor dos teus filhos. E agora, Pai, quem quiser dependurar, tirar, arrancar a sua harpa que estava guardada, enferrujada, e não mais adorava o Senhor, por conta de atrações que havia lá fora, seja nesse momento, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, envolvido pela Tua presença, Pai, pela presença do Teu Espírito Santo, que sejamos livres, completamente livres, para adorar o Senhor, para glorificar o Teu nome. Não celebramos, ó Pai, festas ali fora, mundanas. Nós celebramos com alegria a presença do nosso Rei. Por isso e para isso, aonde quer que a nossa voz esteja chegando nesse momento, nós declaramos liberdade. Aonde, em todos os ouvidos que aqui estão, dentro desse lugar, nós declaramos liberdade, libertação das coisas de lá de fora e liberdade na presença do Senhor. Que todos aqui possam ter a sua vida restituída, restaurada, para louvor da sua glória, Pai do céu. Em nome de Jesus, que o mundo nunca mais nos atraia, nos leve para perto dele, mas que o maligno seja frustrado com os seus planos, com os seus sonhos, porque nós, jovens, buscamos uma vida de santidade, uma vida de busca, de entrega à tua pessoa e na tua santa presença. Por isso, meu Pai, inclina os teus ouvidos nessa noite para toda a oração que está sendo feita aqui neste lugar, aqui neste altar. Que todos sejam cheios do teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém, queridos. Vamos ficar de pé aí, dar um abraço em 38 pessoas que estão perto de você. Que Deus te abençoe. Obrigado por você que estava conectado conosco nesse culto. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai e as consolações do Espírito Santo sejam sobre a tua família, sobre a tua casa, hoje e sempre. E sempre. O culto está encerrado. Deus